Lipedema, o que é o lipedema? Como tratar? Por que se tem o lipedema? Eu sou o Dr. André Colaneri, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então, o lipedema é uma doença que ela é uma doença inflamatória, ou seja, a origem dela tem a ver com a inflamação da gordura. Então não é só um edema, um inchaço da gordura, como o nome sugere, lipedema. É uma doença que vai um pouco além disso. O inchaço da gordura leva a uma fibrose, e essa fibrose atrapalha a circulação, então é um ciclo vicioso que vai piorando com o tempo. Então é uma doença que precisa ser diagnosticada o quanto antes e acompanhada pela vida inteira. Por quê? Senão ela vai piorando e é difícil voltar aos outros estágios quando já tiver mais fibrose. Agora, por que se tem o lipedema? O lipedema é genético, né? Então a principal causa dele é uma origem genética de uma facilidade de ter essa inflamação na gordura. E é uma gordura muito difícil de perder, diferentemente da gordura de obesidade, que quando se emagrece, se perde essa gordura. A gordura do lipedema, ela é muito difícil de perder. Então tem pacientes que fazem muita dieta, muito exercício e fica super magra, com as pernas grossas. Então o lipedema ele pode acometer a cintura, as pernas e os braços. O tronco não acomete. Então aquela mulher que tem a perna bem grossa, uma cintura bem fininha, um ombro bem fininho, que sente dor nas pernas, que tem sangramento fácil nas pernas, que encosta, fica roxo, que sente peso, ardor, pode ter o lipedema. O lipedema é uma doença ligada ao estrógeno, então acomete as mulheres. E é muito comum, mais do que se pensa, essa doença. Então tem muitas mulheres que sofrem com isso. Esse acúmulo de gordura tem algumas regiões mais propensas e típicas, como acima do joelho, próximo ao tornozelo, então fica com essas regiões mais gordinhas e não acomete o pé. Então, em estágios muito avançados, a paciente tem uma perna bastante grossa e os pés magrinhos. E às vezes parece até um garrote, parece que acima do tornozelo tem uma constrição ali. Como é o tratamento? Primeiro, o tratamento é multifatorial. O diagnóstico é clínico, tem alguns exames que ajudam nesse diagnóstico, mas o diagnóstico é eminentemente clínico. E é muito importante que tenha um tratamento multiprofissional, porque não é a cirurgia só que resolve. A cirurgia, na verdade, ela vai ser o último passo de um tratamento. Primeiro, o diagnóstico deve ser feito. Deve-se excluir algumas causas de problemas vasculares, como má circulação, varizes, linfedema, que é uma outra problema do sistema linfático. Então, o cirurgião vascular é muito importante no começo do tratamento e no segmento também. Se tiver algum problema desses, precisa ser tratado primeiro pelo cirurgião vascular. Um endocrinologista é importante para tratar da parte hormonal, porque se a causa é hormonal, precisa pensar no tratamento, evitar alguns problemas, pílula anticoncepcional, reposição hormonal, e o endocrinologista vai poder também fazer esse acompanhamento. Acompanhamento nutricional é fundamental. Alguns alimentos agravam e potencializam o aumento do lipedema. Super industrializados esses alimentos, embutidos, que têm muitos conservantes, eles atrapalham bastante. Álcool é um outro fator que incomoda muito, aumenta muito essa região, esse problema inflamatório da gordura. Deve ser evitado. Exercícios são muito importantes também para melhorar a circulação, a queima de gordura. Então, o nutrólogo ou nutricionista vai ajudar a fazer uma dieta, logicamente para perder peso, mas também uma dieta anti-inflamatória, que é fundamental. Se a causa é inflamatória, tem que tirar esses alimentos que são inflamatórios. Então, aquela alimentação mais pura, mais orgânica, mais verde, menos industrializada, é bastante importante. A parte de exercícios também é importante. O paciente com lipedema, ele vai tendo uma modificação tão grande na distribuição de gordura da perna que vai atrapalhando até o jeito de pisar. Ele começa a pisar virado para dentro, isso traz um problema
no joelho, na distribuição de peso, começa a andar com dificuldade, pode dar problema em toda a estrutura, porque se a base do apoio no chão está errado, toda a estrutura do corpo vai tendo problemas. Então, e ele perde força muscular. É uma doença que você ganha muita gordura, mas o músculo perde, diferentemente da obesidade, que quando você vai aumentando a gordura, o paciente, para conseguir segurar aquele peso, a musculatura ganha um pouco de força. O lipedema é o contrário, ele vai perdendo força, então é muito importante também os exercícios sendo acompanhados. E por fim, depois de tratar a inflamação, perder o peso, deixar aquela gordura mais restrita ao local onde ela é, que geralmente membros inferiores e braços, a cirurgia plástica pode ajudar bastante, porque ela vai retirar essa gordura doente, é uma gordura que, como falamos, ela não sai sozinha. A cirurgia plástica, a lipoaspiração, ajuda a retirar esse peso, a retirar essa parte de gordura inflamada. Isso traz um grande alívio ao paciente, não só de peso, mas também naquela sensação de dor, de peso, e com isso ele consegue voltar a fazer exercícios melhor, ter uma qualidade de vida, melhorar a autoestima. E a tecnologia é fundamental na lipoaspiração. Por quê? Porque a gente tira grandes volumes de gordura nos membros inferiores. Então é comum tirar 5 litros, por exemplo, nas pernas, às vezes até mais. Isso, como uma cirurgia de abdômen, por exemplo, tirar 5 litros, é bastante. Isso é muito frequente no lipedema. Então são cirurgias sempre de grandes volumes. Então não é uma lipinho qualquer. Precisa ter muito cuidado, fazer sempre com um especialista em hospital. Pós-operatório tem que ser bem realizado, com compressão nas pernas, com fisioterapia, drenagem linfática, diariamente. Isso é um acompanhamento muito importante no pós-operatório. Então é uma lipoaspiração, mas é uma lipoaspiração com muitas peculiaridades, que o paciente tem peculiaridades. E a tecnologia ajuda muito, não só a vibrolipoaspiração, o laser ajuda a diminuir a flacidez, a ter uma retração da pele, como o Renuvium ajuda muito, como o Vaser também derrete a gordura e ajuda aquela gordura a sair liquefeita. Então é super importante a tecnologia nisso. E é um paciente que depois de operado precisa seguir a vida inteira cuidando disso, porque você tem um problema genético, é uma doença e ela pode ir piorando. Então, melhorar e sempre manter aquele resultado é muito importante. Inclusive, se for engravidar, fazer o acompanhamento. Olha, vou engravidar, o que eu posso, o que eu não posso, fazer um planejamento, porque é uma doença evolutiva. Ela pode ir piorando com a idade. Então, sabendo o diagnóstico precocemente, quanto antes melhor, é melhor para a paciente saber lidar com aquilo e conseguir a vida inteira lidar com aquilo para que não traga um problema muito grande para a vida dela. E ela controlando isso, como tem paciente que tem pressão alta, paciente que tem diabetes, quanto antes fizer o diagnóstico, vai conseguir fazer o tratamento e vai ter uma qualidade de vida melhor para o resto da vida. Tem alguma dúvida? Manda um e-mail para Dr. André, dr.andré@cirurgiaestetica.com.br, acompanhe a gente no Instagram, dr.andrecolaneri, ou mande por aqui mesmo a sua dúvida que eu terei prazer em responder. Hoje vou fazer uma cirurgia de lipedema, que é a retirada da gordura do lipedema, que dói, é inflamada, acumula, é difícil de perder, e a gente vai fazer com várias tecnologias. Vou tirar a gordura com vibrolipoaspirador. Aí depois de retirada a gordura, a gente vai aplicar o Renuvium, que é o plasma para ter uma retração melhor de pele, uma aderência melhor da pele pela retração do tecido conjuntivo e o espessamento da pele. Essa tecnologia é aplicada de dentro para fora. E vamos aplicar de fora para dentro o Morpheus, que é uma radiofrequência que ela vai perfurando a pele e fazendo com que libere calor na parte profunda da pele que adere, para também reduzir a formação da flacidez depois da lipo. Estamos fazendo o Renuvium agora, que é o plasma para retrair melhor a pele. Ele vai fazer a contração do tecido conjuntivo, esquentar a pele por baixo, e isso vai causar uma melhor retração da pele e produção do colágeno. Essa é a energia que é o plasma, que vai esquentar de dentro para fora, retrair as fibras do tecido conjuntivo, que dão suporte às células de tecido adiposo, que é a gordura, e esquentar por dentro, produzir mais colágeno, reduzir a formação da flacidez.
Esse é o Morpheus. Ele é um microagulhamento que emite radiofrequência na ponta. Isso esquenta bastante a parte profunda da pele, que vai fazer uma cicatrização produzindo colágeno. Então tem um estímulo na hora de retração térmica, mas a produção do colágeno vem alguns meses depois.